Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao curso básico de Espiritismo do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Eu sou Lili Emídio e nossa aula de hoje será sobre lei de causa e efeito. Uma das leis mais faladas na doutrina espírita é a de causa e efeito, ou também conhecida como lei de ação e reação. Para esse estudo é necessário trazer alguns conceitos. Podemos analisar, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, como lei de causa e efeito, a que nos rege a marcha evolutiva. Sendo Deus infinitamente justo e bom, a inteligência suprema de todo o universo, causa primária de todas as coisas, é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Temos então nele a justiça sem igual do universo. Sendo então ele justo e bom, sua lei tem de ser também justa e boa. Nesse caso, imaginemos que um ato muito danoso seja cometido, não há como desfazer o ato após ter sido feito. Logo, seu efeito se dará imediatamente após a causa, com mais ou menos rapidez conforme o ato feito. Ação é a manifestação de uma força, de uma energia, de um agente. Em termos espirituais, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que distingue o homem dos animais, porque o homem tem a razão, o raciocínio, ele sabe o que está fazendo, né? Os movimentos que a gente executa no nosso dia a dia, tudo isso caracterizam-se pequenas ações. Reação é uma resposta a uma ação qualquer. É um comportamento de alguém diante de uma ameaça, uma agressão, uma provocação, enfim, a uma ação. Ao chutarmos uma bola, os nossos pés aplicam uma força sobre a bola. A força de reação da bola age sobre o pé do jogador. O pé experimenta um movimento de recuo que faz o pé parar quase que instantaneamente. Experimente chutar uma bola leve e depois uma bola pesada. Isso vai permitir com que a gente compare a reação das bolas sobre o pé e entender essa diferença. Em termos espirituais, a reação é a consequência que a ação humana acarreta ao ser defrontada com a lei natural. Vamos falar um pouquinho da terceira lei de Newton. Todos nós vivemos nesse universo infinito criado por Deus, nosso Pai. Consequentemente, tudo e todos nós estamos sujeitos às leis de Deus, às leis da natureza. Essa verdade é muito bem explicada pelos ensinamentos espíritas. Uma dessas leis naturais é conhecida como a lei de reação e a lei de ação. A famosa terceira lei de Newton, que nos ensina que para toda força aplicada de um objeto para o outro objeto, existirá uma outra força de mesmo módulo, mesma direção, em sentido oposto. Em outras palavras, a lei de ação e reação nos diz que para cada ação existirá uma reação oposta e de mesma intensidade. Vamos explicar. Uma pessoa ao andar faz uma força sobre o chão, que por sua vez faz uma força sobre o nosso corpo, impulsionando-o para frente e contrabalanceando a força-peso. Então, no dia a dia, nós estamos sujeitos a essa terceira lei. Se você joga uma bolinha na parede, ela retorna com a mesma força e a mesma intensidade para você. Tendo em vista isso, se por exemplo jogarmos uma pedra em alguém, o efeito não poderá ser diferente do dano causado. Em outras palavras, o que fazemos corre por nossa conta, mas as consequências do que fazemos são efeitos involuntários e obrigatórios. Se em uma encarnação a gente comete um assassinato de alguém, a causa foi nossa escolha, o assassinato. O efeito é obrigatório. No caso, a possível desencarnação da vítima, a pena da lei, a lei civil aplicada e a pena divina. Então entendemos que a todo ato da vida moral do homem corresponde uma ação semelhante dirigida a ele, seja nessa encarnação ou numa próxima. Jesus nos fala que a todos será cobrado aquilo que fizermos durante a nossa vida. No Evangelho, os Espíritos nos trazem a reflexão de como somos responsáveis por nossos sofrimentos atuais em muitas das circunstâncias. Somos consequências do nosso passado. Se estamos bem, é porque fizemos o bem. Se estamos mal, é porque em algum momento nós fizemos o mal. Na prática, toda ação
tem uma reação, né? E a lei de ação e reação, ela nos permite modificar os nossos resgates. Vamos falar um pouquinho disso. Vou contar uma historinha que está no livro Céu e Inferno, capítulo 2, chama Max, o Mendigo. Na Baviera, desencarna um mendigo. Ele havia vivido de caridade das pessoas nessa região por mais de 50 anos. Ao chegar na espiritualidade, recebe uma oração de uma jovem, que ao saber do seu desencarne, reza por ele por muitos dias, para que ele tenha paz. Grato por ela, ele aparece em sonho para ela e revela o que aconteceu. Que ele foi rico, muito rico, e viveu naquela região quando ele era o Conde Max, um aristocrata. E ele ignorou o povo de lá, usou a riqueza só para ele. E aí então ele pede para reencarnar na mesma região onde ele nasce pobre, doente, fica paralítico e vive ali de caridade. Por que a gente vem para a Terra para passar sofrimentos atrozes e que às vezes parecem injustificáveis? A explicação é justamente a lei de ação e reação. Trazendo de novo a terceira lei de Newton, se você joga uma bolinha na parede, ela retorna com a mesma força e intensidade para você. A lei de ação e reação nos permite também modificar os nossos resgates. A justiça divina nos diz que tudo que fazemos tem uma consequência e que pode ser moldada pelo que fazemos logo depois. Ou seja, existem passos que podemos dar a fim de modificar essa consequência. Essas vicissitudes da vida vêm de duas fontes bem distintas. Umas nessa vida, na vida presente, outras em outra vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, vamos reconhecer que muitos são consequências naturais do nosso caráter e do nosso proceder. Quantos homens caem por própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Interroguemos friamente as nossas consciências quando nós estamos feridos no coração pelas decepções da vida e a gente vai verificar muitas vezes se a gente não podia, se a gente tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, se a gente estaria nessa condição. Aí sim, depois desses questionamentos, a quem então nós vamos responsabilizar por todas essas aflições, se não a nós mesmos? O homem é, em grande número de casos, o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, né? Vamos falar um pouquinho da lei de Talião, recordar essa lei e a necessidade, né, de melhorar as nossas ações para colher boas reações. Quando a gente age, nós provocamos uma reação que pode ser boa ou ruim, e todas as duas vão trazer consequências. Qual eu devo fazer é uma escolha pessoal, é a minha escolha. Tem uma história interessante que retrata isso. O filho chega para o pai com muita raiva de um coleguinha, e aí ele fala para o pai que estava com ódio, e o pai, para ensinar o filho, então resolve dar para ele um saco de carvão e fala para ele: você vai jogar esse carvão no lençol branco até a sua raiva acabar. E ele realmente faz isso. Ele joga o carvão até acabar o saco de carvão e ele ficar mais calmo. Quando ele chega para o pai e conta, o pai então mostra para ele um espelho e ele se vê muito sujo, encardido. E aí o pai diz para ele: essa é uma consequência, né, do sentimento ruim. Quando nós temos sentimento ruim para o outro, ele volta para nós como se fosse um reflexo. Essa é uma interpretação da lei de ação e reação, né? A reação nada mais é do que uma resposta da natureza às nossas ações. Reações essas baseadas na lei natural. O raciocínio poderia ser expresso assim: há uma ação que provoca uma reação. A ação da reação provoca uma nova reação. A ação da reação provoca uma outra ação. E aí, a isso a gente pode denominar cadeias de ação e reação. É um ciclo vicioso, né? Essa cadeia é o somatório do mérito e do demérito de todas as ações praticadas pelo indivíduo. A finalidade dessa cadeia de ação e reação é a perfeição do espírito. Aí cabe aqui a gente citar o Livro dos Espíritos, o capítulo 4,
penas e gozos terrenos, que diz que o primeiro passo que deve modificar a nossa expiação é o arrependimento. Nós temos algo a resgatar aqui nesse planeta, por isso nós estamos aqui, nós devemos certamente alguma coisa, né? O arrependimento não nos exime da responsabilidade do ato, mas é o primeiro passo para uma proposta de mudança, é a mola propulsora para não repetir aquele ato ruim. A reencarnação é uma oportunidade que a justiça divina nos dá para cumprir esses resgates, de reencontrar aqueles espíritos que foram prejudicados por nós, que receberam alguma ação nossa, né, ruim, e pensar que ninguém foge à lei. Nós estamos sempre contraindo e subtraindo débitos, e por isso é importante reconhecer essa lei de amor divino e a justiça que nos rege rumo à evolução moral do ser. Evitar contrair mais consequências ruins devido à nossa invigilância durante a nossa encarnação é urgente para que a gente tenha um futuro com menos sofrimento. Vamos falar um pouquinho da ação e das suas ideias básicas. A primeira delas é que nada acontece por acaso. A doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece ao acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Nós somos responsáveis por nossos atos. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que separa dos irracionais e lhe confere dignidade espiritual. Conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos. A reencarnação. Livre das ilusões materiais, quando no plano espiritual, essa realidade se acentua e o espírito pede para voltar à Terra, submetendo-se a novos sofrimentos que ele mesmo infligiu aos seus semelhantes. Aí ele faz um planejamento reencarnatório. As leis de Deus escritas na consciência de cada um levam o culpado a pedir o seu próprio resgate, implorar, né, pela sua recuperação. Nós planejamos um cenário novo para realizar as nossas provas, nosso desafio com as pessoas que estão inseridas no nosso contexto de dívidas e de amor também. E vem as provas coletivas, que reúnem criaturas que, compromissadas com o seu passado menos feliz, pedem, né, imploram o reajuste em conjunto para a libertação de seus espíritos e para o progresso, né, espiritual, para a evolução espiritual. E por fim, a semeadura. A lei de causa e efeito dá àqueles que se voltam para o bem e para o amor a colheita dos frutos como resultado dos seus esforços na seara do bem. Cabe a nós fazer o bem em qualquer circunstância, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Lembrando que reação não é sofrimento. Geralmente a palavra reação vem impregnada de dor e de sofrimento. Muitas vezes a gente fala, estava com a cabeça cheia, cabeça quente, acabei reagindo. É como se a culpa nos condenasse ainda mais. No meio espírita, costuma-se tomar o sinônimo de karma, que implica em sofrer e resgatar as dívidas do passado. A reação nada mais é do que uma resposta, boa ou má, em razão das nossas ações. A reação é simplesmente uma resposta, nada mais que isso. Suponha que a gente esteja praticando coisas boas, atitudes boas. Por que a gente vai esperar sofrimento? Né? Só se torna problema quando minha ação é voltada para o mal. Aí sim a importância do orai e do vigiai. Como é que a gente deveria agir com relação ao sofrimento? Verificar onde a gente errou. Caso tenhamos cometido algum crime, algum deslize, nos arrepender. Mas o arrependimento não basta, a gente já sabe disso. Então nós temos que reparar o mal que nós fizemos e não adianta adiar, porque mais cedo ou mais tarde a nossa consciência nos indicará o erro e teremos que reparar o mal praticado. Falando em consciência, tem a questão do Livro dos Espíritos, 621, que pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Qual o móvel que determina uma reação? É a lei de Deus, que está na nossa consciência. A gente tem plena ciência do que é a lei de Deus. Se a prática de uma ação não for concernente à lei de Deus, ou seja, se ela não expressar o bem em geral, o bem ao próximo, os princípios de amor universal,
Então ela não foi praticada em função da vontade de Deus. Qual será a reação com relação à lei? Dor e sofrimento. Qual deve ser a nossa atitude para com a dor? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Acontece que sem a dor, nós não conseguiríamos nos moldar de forma eficaz à lei de Deus. Se por outro lado, a gente interpretasse a dor e o sofrimento como um ganho, um aprendizado das coisas úteis da vida, quem sabe nós não viveríamos melhor? E realmente a dor é um ganho. A dor e o sofrimento são ferramentas para a nossa evolução. Expressam o nosso processo de limpeza perispiritual, uma vez que nós mesmos é que manchamos o nosso perispírito com ações erradas, fora da lei de Deus. Então a dor e o sofrimento vêm promover o resgate desses débitos antigos causados por nós. Vamos falar um pouquinho que o tempo modifica qualitativamente a causa. Suponha que há 300 anos houve um assassinato entre duas pessoas que se odiavam. Como consequência, criou-se um processo obsessivo entre os dois. O fato real e quantitativo é um assassinato que produziu um agravo à lei de Deus e que deve ser reparado. O qualitativo vem na passagem do tempo. Os 300 anos transcorridos modificaram tanto aquele que cometeu o crime, quanto aquele que o sofreu. E se a vítima já perdoou o seu assassino? E se o assassino vem, ao longo desse tempo, praticando os atos caridosos? Será justo aplicar a lei do olho por olho e dente por dente? Aquele que matou deverá ser assassinado? O que acontece? Embora o assassino tenha que reparar seu erro, pois ninguém fica imune diante da lei, a pena pode ser abrandada em virtude dos seus atos benevolentes. Tem uma historinha da perda do dedo e não do braço que está no livro A Vida Escreve. E aí eu vou ler para vocês, porque ela é interessante. Conta a história de Saturnino Pereira, que ao perder o dedo junto à máquina de que era condutor, se fizera centro das atenções. Como Saturnino, sendo espírita e benévola para com todas as pessoas, pode perder o dedo? Parecia um fato que ia de encontro com a justiça divina. Contudo, à noite, em reunião íntima no centro espírita em que ele frequentava, o orientador espiritual revelou que numa outra encarnação ele havia triturado o braço de seu escravo no engenho rústico. O orientador ainda falou para ele assim: por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, muito tempo. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. E então ele perde apenas o dedo. Concluindo o nosso estudo, pela lei de causa e efeito, cada criatura, perante a providência divina, detém uma conta própria de débitos e haveres contabilizados. Nós seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante o nosso semelhante, assim como seremos credores por todo bem que nós dispensarmos. A cada um será dado segundo suas obras, já dizia Jesus. Se o tempo é patrimônio comum para todos, o uso bom ou mau que dele fizemos é problema particular de cada um. Jamais percamos a visão da meta superior a que nos destinamos e com Jesus empenhemo-nos no culto do amor vivo, criando a felicidade para com todas as criaturas, porque esta mesma felicidade retornará a nós mesmos, como consequência do nosso esforço cristão. A prática da caridade tem valor científico, ou seja, ajuda-nos a reparar os danos que causamos à lei divina. Assim, se soubermos viver sóbrios e sem muito agravo à lei, certamente faremos uma passagem tranquila a outro plano de vida.